é uma igreja saudável, né? Nós estamos dissecando este tema, né? As marcas de uma igreja saudável, né? Porque sentimos a necessidade, né, de estarmos falando sobre isso em nossa igreja, juntamente com os nossos queridos irmãos e irmãs, e aprender um pouco mais sobre o que a palavra diz sobre esse tema, né? Nós temos visto que muitas pessoas têm deixado de congregar, né? Ainda que com a situação da pandemia, né? Mas as coisas começam a voltar ao normal, né, irmãos? E, querendo ou não, você precisa voltar à sua vida rotineira, à sua vida normal. Queridos, nós não podemos usar desse pressuposto de pandemia para deixar de congregar, deixar de adorar a Deus, de buscar a Deus, né? E eu acho que isso ofende veementemente o coração de Deus. E eu quero, como pastor, eu preciso falar para você do que a Bíblia diz a respeito destas coisas, né? Preciso te orientar a esse respeito. Então, a live, irmãos, vai ficando agora para as pessoas que não podem acessar a igreja, ou por conta de enfermidade, ou por conta de impossibilidade, né, física de estar indo na igreja, ou mesmo as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que é uma oportunidade de estar ali conosco. Quero te convidar, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, a estar conosco agora presencialmente ali na Escola Bíblica Dominical, na Avenida Alexio Jafé, 820 Jardim Ipanema, Jaraguá, São Paulo, né? Você é a nossa convidada, você é o nosso convidado principal, sabendo que o nosso Deus estará conosco ali, né? Sendo o nosso professor e mestre, né? Então, olha só, a marca de uma igreja saudável em uma frase, né? O Evangelho salva um povo, a igreja, dando-lhe um novo relacionamento com o Deus Trino. Olha só. Deus salva um povo e esta é a igreja mundial, a igreja universal, a igreja de toda a terra, né? Então, esse evangelho salva esse povo e esse povo se forma, então, a igreja que Jesus Cristo nos chamou para ser, tá certo? Então, vamos lá, introdução. Paulo nos ensina, através da carta aos Gálatas, que o evangelho gera a igreja e a igreja gera o evangelho. O Evangelho é essa grande notícia de que o sacrifício salvífico de Jesus reconciliou Deus e os homens, né? A igreja é a forma que o Senhor planejou para que o seu Evangelho fosse promovido. Estava no plano eterno de Deus e tem como propósito glorificá-lo pelo que é e faz. Normalmente pensamos em nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já havia pensado sobre a relação comunitária da igreja com o Deus Trino, né? Então, olha só, irmãos, existe uma diferença muito grande em um culto, né? Onde você acompanha pela televisão, onde você acompanha pela live, pela internet, pelas mídias sociais, de um culto onde você está presente ali juntamente com a igreja. Deus se faz presente naquele lugar e é só isso que você vai perder se você ficar aí, né, assistindo apenas pela televisão ou pela internet. Vale a pena você estar ali porque o Senhor Deus, ele faz questão de estar presente na igreja. Ah, pastor, mas o pastor lá é aquilo, é assim, assado, os irmãos, aquela igreja é assim, né? Bom, aí cabe você pedir a direção de Deus e a orientação de Deus para saber qual é a igreja onde você vai estar. Hoje em dia, principalmente, onde tem inúmeras igrejas, é inaceitável que você tenha essa desculpa para você não ter mais que ir na igreja, né? Nós, como pastor, temos recebido inúmeras pessoas que saíram frustradas das igrejas onde passaram, né? Por problemas com os pastores, ou por problemas com a liderança da igreja, ou mesmo com os irmãos. Isso não justifica, né? Já que a igreja ela é feita por Cristo, para a glória de Cristo,
justamente para isso, para nós nos aperfeiçoarmos uns aos outros em amor, né? Então, hoje em dia, principalmente, nós não temos esta desculpa diante de Deus de que nós não temos igrejas para congregar. De que formas a igreja traz glória a Deus? Pelo que ela é e pelo que ela faz, né? Então a igreja por si só glorifica o nome de Deus porque ela é uma agência do céu na terra. Ela é uma agência onde proclama as boas novas da salvação. Então você precisa estar indo até uma igreja, principalmente a igreja que glorifica a Deus. É bem verdade, irmãos, que muitos aventureiros, né, muitas pessoas dizendo-se pastores, né, intitulando-se homens e mulheres de Deus, têm realmente denegrido a imagem de Deus por uma má conduta, né, por uma má fé muitas vezes. Mas não significa que o verdadeiro não exista, né? Não significa que o real e o que Deus quer que aconteça não exista. Existe sim a igreja certa, né? Deus falou para Elias quando havia se colocado dentro da caverna, achando que era só ele que tinha escapado e que só ele tinha restado ali, né? Deus vira para Elias e fala, olha, ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, né? Hoje eu não diria Baal, mas eu diria Mamon, né? O Deus do dinheiro, não é assim? Ainda há 7.000, ou seja, ainda há o remanescente fiel diante de Deus que não está preocupado muito com essa questão e sim com a vida das pessoas, né? Diante do que foi discutido, você acha que a igreja é importante aos olhos de Deus? Aí é uma resposta individual, é uma resposta sua. Será que para você a igreja é importante aos olhos de Deus, né? Quais são alguns problemas de menosprezarmos a igreja? Será que você consegue pensar, né? Qual é o problema se você cair nessa de ouvir a voz do diabo e menosprezar a igreja de Cristo? Qual é o problema que você vai estar vivendo e vai estar presenciando na sua própria vida? Será que vale a pena você passar por isso, né? Então fica aí para você pensar. Primeiro, a família do Pai. Por ser Ele santo, Deus, né? Além de sermos predestinados para sermos seus filhos, também somos para sermos santos e amá-lo, incondicionalmente, de modo aprofundado. Por isso, também devemos amar a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 25 ao 27, diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, se você recebeu um evangelho, se você recebeu a palavra de Deus na sua vida, se você recebeu a salvação de Deus, ora, Jesus Cristo te amou e ele entregou a sua vida por você, né? Então por que você não pode entregar e nem mover uma palha, 1 milímetro sequer na sua vida por amor a esta causa? Né? Não tem nada errado, não. Olha só, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quero dizer para você que Jesus amou a igreja. A igreja é alvo do amor de Cristo. E quando você se levanta contra esta igreja, você está se levantando contra esse amor de Deus em favor da sua igreja, do seu povo, né? Depois, irmãos, quero fazer 2 perguntas para você. A primeira é, quais são as implicações práticas de sermos família do Pai para a nossa vida de igreja? Olha só, se você é família de Deus, se você é da família do Pai Celestial, qual é a implicação de você ser desta família? Acarreta alguma consequência na sua vida? Será que você pode pensar sobre isso? E a segunda questão, tão importante quanto, faz sentido alguém dizer que ama o Pai, mas se recusa a amar a família de Deus? Ou vai dizer que na sua família não tem um irmão lá que briga com você? A sua família é perfeita lá, agora sim, a família de sangue, né? Será que você se dá bem com seu pai tanto assim, ou com a sua mãe? Ou com seu irmão, ou com a sua irmã? Você não tem problema dentro da sua família? No entanto, você não deixa de frequentar a sua casa, a casa do seu pai, da sua mãe, a sua família, né? Como que é isso?
né? Faz algum sentido para alguém dizer que ama tanto o Pai, ama tanto Deus e se recusa a amar a família dele? Né? Não tem nada errado, não, né? Com essa equivocada solução que você arrumou para rejeitar a igreja de Deus, a igreja do Pai. O segundo tópico que nós vamos falar é que a igreja, né, é o corpo do Filho. Então, olha só, percebemos que esse grande privilégio que mencionamos nos permite ter um relacionamento íntimo, real, verdadeiro com o nosso Senhor, já que agora fazemos parte do corpo de Cristo e isso nos traz algumas implicações. Se somos corpo, Jesus Cristo é o cabeça. E dessa forma, além de nos suprir, alimentar e cuidar de nós, Ele é quem nos direciona, já que estamos ligados a Ele espiritualmente. Então, olha só, se você está em um lugar onde você amou este lugar como igreja de Deus, de repente você se decepcionou, né? Quer dizer, antes de você chegar na igreja, Jesus estava. Agora que você se decepcionou, aquela igreja não presta, né? Aquele lugar não presta, as pessoas não prestam. E aí você sai revoltado daquele lugar, mas esquece que aquela igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Se você está passando por uma situação difícil na igreja em que você congrega, no lugar em que você congrega, né? Então, olha só, por que será? Deus perdeu o controle de tudo isso na sua vida? Né? Então, por que ele estava quando você chegou naquele lugar e agora não está mais? Então é algo que você deve refletir sobre isso, porque a igreja de Jesus é o corpo do Filho e este corpo tem uma cabeça, né? Tem alguém que comanda, tem alguém que está na direção disso e não pode ser outro senão o Senhor Jesus, né? Depois nós vamos pensar o seguinte: se somos corpo de Cristo, estamos ligados uns aos outros, tá certo? Então, olha só, além de estarmos ligados a Jesus, é necessário que percebamos a profundidade que a informação nos traz. E nos esforcemos para que uma intensa comunhão esteja presente em nossa vida, para além dos muros de nossos templos físicos. Ou seja, o nosso relacionamento começa com o Filho e depois, né, somos ligados uns aos outros por causa do Filho, tá certo? E isso nos leva além das quatro paredes. Então, não posso cortar esse elo de ligação, primeiro com Cristo, depois com os irmãos, e aí sim, Samaria e até os confins da terra, né? Ou seja, outras nações. Eu não posso cumprir o ID de Jesus se eu não estou ligado na cabeça que é Cristo e principalmente se eu não estou ligado à igreja, né? É uma falácia que o diabo plantou no coração de muitas pessoas achando que não precisa mais da igreja, né? Estão redondamente enganados e biblicamente equivocados. Então, olha só, existe 4 implicações dessa realidade maravilhosa. A primeira implicação é a união. Você precisa estar ligado, você precisa estar unido com Cristo, né? Ao mesmo tempo que você precisa estar unido com a igreja. Depois deve haver uma interligação. Você deve estar interligados uns com os outros, conectados. Esta é a palavra dos nossos tempos, né? Dos nossos dias. Você precisa estar interligado com o seu irmão, com a sua irmã, com a igreja, com a membresia. Você precisa fazer parte da vida da igreja, né? E depois você precisa estar na mesma sintonia. Ou seja, Jesus está dando direção, Jesus está falando, Jesus está ali te abraçando, te congregando, te fazendo congregar. Então você precisa estar sensível, né? Na mesma sintonia do Espírito Santo que está ali naquele lugar como corpo de Cristo. E, por último,
você também é uma extensão da igreja. Aonde você pisar, aonde você for, você está representando esta igreja. Você está representando a igreja onde Cristo é o cabeça. Olha a responsabilidade que vem sobre a sua vida. Quando você começa a falar mal para as pessoas da igreja, você está falando mal de você mesmo, né? Ou seja, você é uma extensão desta igreja, querendo você, aceitando você ou não, né? Então, olha só, deixa eu fazer mais duas perguntinhas para você. Quais são as implicações práticas de sermos corpo do Filho para a nossa vida de igreja? Liste pelo menos três pontos aí, três implicações práticas de você fazer parte do corpo do Filho para a vida da igreja. A segunda é, faz sentido alguém dizer que tem comunhão com Cristo, mas se recusa a unir-se ao corpo dele? Como é que você pode dizer que você é igreja e que você faz parte da igreja, mas você se recusa a unir ao corpo de Cristo, onde ele é a cabeça? É a mesma coisa da sua mão dizer para o seu braço, eu não preciso de você. Ou o seu pé dizer para o seu corpo que não precisa estar nele. Os seus olhos dizer, olha, não preciso desse corpo. É meio esquisito isso, né? Então, alguma coisa anda muito errado com muita gente e que precisa saber destas coisas e que por isso mesmo nós estamos aqui falando sobre esses assuntos, né? Então, olha só, por que a pessoa se recusa a unir-se ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo? Alguma coisa anda muito fora de conexão, né? A terceira situação e o terceiro tema que eu quero trazer à sua memória é que você é o templo do Espírito. Assim como a igreja é o templo do Espírito Santo. Deus mora neste lugar. Quando Deus não quer mais entrar nesta igreja, é porque aquela igreja toda se corrompeu e até mesmo a questão da liderança daquela igreja se corrompeu. Então, em alguns lugares, o Espírito Santo de Deus não entra, né? Ou já saiu dali há muito tempo. Isso é muito triste, porque as pessoas todas se corromperam, quer moralmente, quer sexualmente, quer financeiramente, né? As pessoas ali já estão perdidas e elas viram o Espírito Santo de Deus passar sobre elas e não estar mais ali, ir embora, né? Tanto que não há mais profecia, não há mais revelação, não há mais a boca de Deus falando naquele lugar, né? Enquanto as Escrituras nos confirmam que o foco da glória de Deus nos templos do Antigo Testamento estavam no templo físico, o Novo Testamento nos afirma que Jesus é o real templo, onde a glória de Deus habita, né? É Jesus, irmãos. Ele é o verdadeiro santuário, ele é o real templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habitou plenamente, né? Precisamos sempre andar em santidade e pureza a fim de honrar ao Deus que nos amou primeiro. Então, olha só, você diz que é o templo do Espírito Santo de Deus, mas não quer andar em santidade. Você não quer andar em pureza. Você não quer obedecer à palavra de Cristo, à palavra de Deus. Como pode, então, você ser ou continuar sendo a morada desse Espírito, né, do Espírito Santo de Deus? Será que ele realmente ainda permanece ou você já extinguiu da sua vida, né? Então, olha só. Devemos permanecer juntos e unidos para solidificar o edifício espiritual, proclamando as boas novas. Então, além da santidade, da pureza, a união de todos, né? A união da igreja, onde nós podemos estar proclamando ali, então, o evangelho da graça de Deus e da salvação de Deus. Para isso, ele nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só,
Você é geração eleita, povo escolhido. Você é sacerdócio real, ou seja, o sacerdócio verdadeiro que Cristo concedeu na sua vida. Então você é um povo santo, você é uma nação santa, foi adquirido para que as grandezas de Deus, as virtudes de Deus estivessem em você. E foi Ele quem te chamou da escuridão, das trevas, para a luz da glória de Cristo. Né? E você deve permanecer nesse estado, né, que Deus te chamou, santo, crescendo cada vez mais para o louvor da glória de Deus. Agora, quero perguntar para você o seguinte: quais são as implicações práticas de sermos templo do Espírito Santo para a nossa vida de igreja? Aí olha só, você é a morada de Deus, você é a morada do Espírito, mas você não quer estar na igreja? Que estranho, não é? Que coisa difícil, não é verdade? Como pode isso? Quais são essas implicações na sua vida? Se você é o templo do Espírito, né, qual é a implicação disso para a igreja? Ou seja, você não vai deixar Deus usar você, Deus não vai deixar você ser instrumento dele naquela congregação, naquele lugar. E como que fica a edificação do corpo, né, se você não está lá? Olha só que interessante. Segundo lugar, faz sentido alguém afirmar ser habitado pelo Espírito, mas achar que não tem problema ter um buraco com uma pedra a menos no edifício de Deus? Olha isso, irmãos. É interessante essa questão, né? Como que você vai ser uma pedra desse edifício e você vai sair daquele lugar, vai ficar o buraco ali, o seu buraco, né? Então, como que pode esse edifício se sustentar? E se você for uma coluna desse templo, né? Como que fica a sua situação e principalmente a situação do santuário de Deus? Então são coisas, irmãos, desconexas que a gente vem ouvindo ao longo dos anos, né? Ah, não, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja. Deus fala comigo aqui, Deus fala comigo acolá. Não importa não preciso, uma vida egoísta, né? Mais uma vez, a sociedade conseguiu implantar no seu coração o individualismo, né? Conseguiu implantar no seu coração que ninguém satisfaz, ninguém precisa de você, né? Você não faz falta nenhuma. Olha que mentira que o diabo colocou no seu coração. E muitas vezes você, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ainda sai falando mal da casa de Deus, da igreja de Cristo. Então, olha só, precisamos rever os nossos conceitos acerca de quem realmente somos, né? De quem realmente Deus nos fez e quem realmente nós podemos ser dentro do santuário de Deus, dentro da casa de Deus. Conclusão. Cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, prestará contas de haver ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às boas obras, e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho, conforme Denver, página 23, 2015. E aí eu quero completar isso com a palavra de Cristo para você, que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versos 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso é igreja, irmãos. Você não consegue fazer isso se você não estiver congregado, né? E o verso 25 acaba sendo um pouco mais difícil para nós. Olha só. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só, irmãos, vou repetir. Não deixando de a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse, irmãos? É o dia do Senhor, o dia da sua volta. Você está sabendo que Cristo está às portas, né?
você não vai congregar. Olha que situação, irmãos. O inimigo conseguiu vencer na sua vida por uma falácia, né? Que colocou no seu coração. Ah, eu sou a igreja. Realmente você é a igreja. Então, se você é a igreja, por que você não está lá? Né? Alguma coisa anda diferente da palavra de Deus. Enquanto você tiver dúvida entre o que você sente e o que você vê e a palavra de Deus, é melhor você ficar com a palavra de Deus, porque nela não há dúvida nem sombra de variação. Viva a palavra, coloque em prática a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não vai passar por nenhum tipo de frustração ou dificuldade, porque você sempre vai estar olhando para Cristo aonde você quer que esteja, né? As 3 imagens sobre a igreja demonstram a necessidade e a importância de nos envolvermos com ela. Se entendemos que somos em Cristo Jesus, se tornará mais natural analisar as 9 marcas de uma igreja saudável. Quero terminar esta lição mais uma vez fazendo 3 perguntas para você. Por que pensamos que só os pastores são responsáveis pela saúde da igreja? Né? Quem foi que fez você acreditar nisso? Não seria uma forma de transferir a responsabilidade para alguém, sendo que você também é responsável pela saúde da igreja? Pela sua própria saúde? Você sabia disso? Por que você pensa que só os pastores são responsáveis pela saúde da igreja? Né? Segundo, você sente que tem feito sua parte para a edificação da igreja? O que você fez na sua igreja para edificar a sua igreja? Você fez a sua parte, a qual Deus te chamou, a qual Deus te chama? Ou você só ficou contemplando, assistindo e agora você está nessa condição? Né? Você fez a sua parte nesta edificação de igreja? Como que é isso? Ou você acha que você era tão desprezível que ninguém se importou com você? Né? Dentro daquele contexto de ó céus, ó vida, ó azar, né? Ou seja, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Sendo que Jesus deu a sua vida por você. Como que fica essa questão? E a terceira e última pergunta é: que atitudes práticas você poderia tomar a fim de cooperar para a saúde da igreja? Olha só, você viu um problema, você viu uma dificuldade, você tomou qual atitude para ajudar nisso? O que você fez em relação à saúde da igreja? Mais uma vez, você ficou assistindo, contemplativo, e aí você se frustrou, se decepcionou. Qual é a sua posição em relação a isso? Tá certo? Então, olha só, este é o estudo de hoje. Eu vou terminar contando uma história para você. Muitos da nossa igreja já ouviram o que eu vou dizer agora e muitos já sabem, né, como é que nós pensamos. Uma certa ocasião, um varão, um homem, um jovem de uma determinada igreja encontrou-se comigo lá no Morumbi, em São Paulo, né? Nós estávamos trabalhando juntos ali e ele me viu cantar, adorar a Deus. Eu estava muito feliz aquela manhã, era um final de semana, nós estávamos ali adorando a Deus e era coisa assim maravilhosa, estava um dia muito agradável. E quando ele viu adorar a Deus, aquilo incomodou ele, aquilo mexeu com ele. E então ele não se aguentou, porque nós iríamos ficar praticamente 12 horas trabalhando juntos, né, ali naquele lugar. E ele teve um momento que ele não se aguentou e ele veio conversar comigo. Enquanto ele conversava comigo, eu percebia que ele estava criticando a igreja de Deus. Ele disse que ele tocava na banda da igreja, na orquestra, e que num determinado momento ele ficou desempregado, perdeu o seu emprego, foi pedir uma cesta básica lá para o pastor disse que ele deveria trabalhar para comprar aquela cesta básica, que não ia dar a cesta básica para ele não. Né? Aquilo deixou ele muito revoltado e ele saiu xingando ali o pastor.
e foi embora da igreja. Ao mesmo tempo que ele soube da situação do pai e da mãe, que haviam se envolvido com pessoas de dentro da igreja que tinham praticado coisas horríveis, né? De relacionamentos extraconjugais. Então, isso sedimentou, né, cimentou ali o desejo de que ele não mais frequentasse aquela igreja, e ele foi embora daquela igreja. Por final, ele encontra comigo, e quando ele encontra comigo, ele está tendo um outro relacionamento, né, também extraconjugal. E ali ele me perguntando, me questionando, me indagando, eu perguntei para ele assim, o Reis, né, a igreja errou com você? Ele disse, a igreja errou comigo. Ah, o pastor errou com você? Ah, ele errou e muito, viu? Muito. No dia que eu mais precisei, ele não pôde dar aquilo que eu precisava para minha família. Seu pai errou com você? Ele disse, errou também. Meu pai foi um pilantra, fez um monte de coisa errada dentro da igreja, com as irmãs da igreja. E a sua mãe? A minha mãe também foi na mesma tocada do meu pai, na mesma caminhada. E ali ela também decepcionou também. Então, errou o pastor, errou meu pai, errou minha mãe. Falei, Reis, todo mundo errou com você. Ele disse, todo mundo errou comigo. E por conta disso você saiu da igreja. Ele falou, foi. E agora você está tendo uma vida dupla, né? Uma vida extraconjugal, uma vida que desagrada o coração de Deus também, né? Ele falou, Eu falei, quando ele falou o Espírito Santo falou no meu coração, pergunta para ele, onde foi que eu errei com ele? Porque até onde eu sei, eu entreguei a minha vida por amor a ele. Eu subi na cruz por amor a ele. Eu derramei meu sangue por amor a ele. E agora, ele, com essa desculpa, virou as costas para mim. É a mim que ele virou as costas, não foi a igreja. Então eu virei para ele e falei, olha, assim diz o Senhor, Deus está mandando perguntar para você. Todo mundo errou com você? Todo mundo. E Deus está perguntando, onde foi que eu errei com você? Por um momento houve um silêncio ali, e ele abaixou a cabeça, ele ficou sem resposta, não houve resposta. Mas aquele dia foi o último dia que eu encontrei com ele. Ele saiu dali, foi encontrar com a mulher, outra mulher, e ao chegar lá naquele lugar, o marido dela já estava esperando ele, né? Bom, para resumir a história, nós encontramos o Reis morto com 3 tiros no abdômen na represa de Guarapiranga. Ali foi aonde nós encontramos o Reis que estava falando mal da igreja, porque as pessoas fizeram coisas erradas com ele e saiu frustrado da casa de Deus. Eu estou dizendo isso para dizer para você que os erros das pessoas, aquilo que as pessoas fazem de errado, elas vão prestar contas a Deus. Você não será culpado pelo erro das outras pessoas, mas você será responsabilizado por todas as tuas atitudes contra Deus, contra o Senhor. Então, ainda que as pessoas vão na contramão de Deus, nem por isso você precisa ir na contramão de Deus. O Reis morreu. Ele não teve outra oportunidade. Mas você está tendo a oportunidade. Onde foi que Jesus errou com você? Onde foi que o Espírito Santo de Deus errou com você? Então, olha só, nada do que você vai dizer que alguém fez de errado contra você dentro da igreja vai justificar a sua atitude contrária a Deus, contrária a Jesus, contrária ao Espírito Santo de Deus. Então eu costumo dizer para as pessoas que vão na nossa igreja, pessoas que vão até nós, eu costumo dizer assim, filho, você está olhando para Jesus? Porque foi assim que você foi salvo. Você olhou para Cristo, você olhou para Ele e os seus olhos foram iluminados. Quem agora está querendo desviar o seu olhar dele? Você não pode olhar para as pessoas,
Você não pode olhar para circunstâncias. Você não pode olhar, em nenhum momento, desviar o seu olhar de Cristo. E o inimigo sempre vai fazer isso, para você desviar o olhar dele, né? Então fica aí esse testemunho e este apelo para você voltar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força para o reino de Deus, para o Senhor Jesus, aquele que morreu por você e que nunca errou com você, que nunca pecou contra você. Pelo contrário, ele te amou até a morte, ele te amou até o final. Amém?